Peço a gentileza, sem mais delongas, que abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Mateus 8, do verso 18 e depois do verso 23 ao 27. Mateus, capítulo 8, verso 18 e depois do 23 ao 27. Esse episódio que nós vamos ler, narrado por Mateus, também foi escrito, narrado por Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos sinóticos, esse episódio que vamos ler estão registrados. Mateus capítulo 8, verso 18. Vamos ler juntos, meus irmãos, o verso 18 agora. Vamos lá. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Agora vamos do 23 ao 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma breve oração. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e a nossa intenção é, ainda que sendo vasos imperfeitos, ou um vaso imperfeito, possamos, Senhor, transmitir ao Teu povo aqui reunido uma palavra de salvação, de restauração e também de segurança e firmeza na fé cristã. Por isso, usa o Teu servo, simples, frágil, pecador ainda, mas Teu vaso, pregador e ministro da Tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Como eu disse, essa mesma passagem, ou melhor, esse mesmo episódio de Jesus no barco e da tempestade, Jesus dormindo, e depois ele é acordado pelos discípulos apavorados, porque eles tinham medo de naufragar. Esse mesmo episódio está nos 3 evangelhos sinóticos. Aliás, até tem um cântico, vamos cantar? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Esse é do meu tempo, do tempo do Albrecht, do tempo do Salvio. O Wilson já é mais jovem, né? Se converteu um pouco mais idoso, né? A Leia cantava isso no berço Cordeiros de Cristo, né? Meus irmãos, deixe-me comentar e expor esse texto. Eu quero começar dizendo o seguinte: durante alguns anos, não muitos anos, mas durante alguns anos, eu trabalhei como fiscal do vestibular da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu e mais 2 ou 3 ficávamos lá observando aqueles pretendentes a entrar na faculdade fazendo o seu vestibular. Então, eles recebiam um envelope fechado e, num dado momento, no horário marcado para responderem as questões e fazer a redação, alguém tocava uma sirene. Parecia até que o camarada que tocava a sirene tinha engessado o braço, e demorava. E eu ficava olhando aqueles pretendentes a universitários, ansiosos para abrir o envelope e fazer a sua prova. Quando encerrava a sirene,
eu dizia para eles: prontos, meus jovens, prontos, meus queridos vestibulantes. Agora vocês vão abrir os envelopes. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Para quem se preparou, para quem estudou de verdade, que o Senhor vos abençoe. Mas para quem não se preparou, para quem não estudou, que Deus tenha misericórdia. Para tudo na vida é preciso que estejamos devidamente preparados. É preciso que estejamos preparados para a carreira profissional. Que estudemos com afinco, com dedicação, com zelo, para que quando nós formos trabalhar naquela atividade profissional que nós optamos, nós possamos ter um bom desempenho, uma boa performance. Quem sabe até como cristãos sermos uma referência. Precisamos estar preparados para a carreira profissional. Devemos estar preparados também para o casamento. Eu faço aconselhamento pré-nupcial. São 3 sessões no mínimo, 3 encontros no mínimo. Isso não garante que o casal vai viver as 1000 maravilhas, mas pelo menos, se eles enfrentarem alguns problemas, eu vou dizer para eles: eu avisei. Eu avisei, não avisei? Pois é. Então, sábado mesmo nós fizemos o pré-nupcial de um casal, e o primeiro estudo, a primeira sessão, o tema é Fundamentos Bíblicos para o Casamento. É preciso estar preparado para o casamento. E mesmo estando muito preparados para o casamento, quem já está casado, que tem aí um tempo como eu, né, nessa aventura, a aventura sabe que não é fácil, com todo o preparo. Imagine sem preparo nenhum. Aliás, eu acho que esse é um dos motivos porque muitos casais se divorciam logo no início da vida conjugal, porque alguns acham que o casamento vai ser um mar de rosas, um mar espelhado, e quando eles se deparam com as vicissitudes, com as dificuldades próprias da vida conjugal, muitos deles sossobram, acabam terminando o relacionamento com o divórcio. E o divórcio era tão difícil de ser conseguido, antigamente nem tinha no Brasil, era o desquite. Depois entrou essa figura legal que é o divórcio. Hoje, em uma semana, um casal que levou 5 anos namorando, mais 10 anos casado, e em uma semana eles acabam com o relacionamento deles, já não são mais esposa e esposo. Para o casamento é preciso preparo. É preciso o preparo para ser pai, para ser mãe. Para a paternidade e maternidade é preciso preparo. É gostoso fazer filhos. Maravilhoso. Oh, que maravilha. Mas é difícil educar os filhos. É uma tarefa árdua. E eu quero dizer para vocês uma coisa: filhos são uma faculdade na qual a gente entra e da qual a gente nunca sai com o canudinho diplomado. Meus filhos estão todos casados. E às vezes eu e a Ângela, andando de carro, dizemos um para o outro: caramba, nós erramos aqui, erramos ali. Aí a gente diz: louvado seja Deus por sua misericórdia e graça. Porque por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos preparemos, e é preciso estar preparados, não é fácil ser pai, ser mãe. Ainda mais nos dias de hoje. Está mais difícil. Era mais fácil no meu tempo de infância. Devemos estar preparados, portanto, para tudo na vida. Devemos estar preparados para fazer uso da palavra de Deus. Um bom cristão deve saber usar bem a palavra de Deus. E hoje nós vimos na escola dominical um versículo lido aqui que é muito conhecido. Você pode dizer comigo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você quiser falar de Jesus, se você tiver o desejo de compartilhar Jesus com as pessoas, de falar da sua vida como cristão, você tem que estar preparado em conhecimento e com conhecimento da palavra de Deus. Eu me lembrei de um versículo interessante que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Ou seja, estejam preparados, que é possível que no trabalho um vizinho, um parente até, possa dizer: por que você vive dessa forma? Por que você escolheu essa forma de vida, esse estilo de vida? O que é ir à igreja? O que é ler a Bíblia? O que é chamar o outro de irmão, de irmã? O que é isso? Por que é que vocês cantam hinos? Por que é que vocês cantam cânticos espirituais? Por que é que vocês oram? Você tem que estar preparado para responder a respeito da razão da nossa esperança e da nossa fé. Temos que estar preparados para não passarmos vergonha e vexame. Se te perguntarem quem é Jesus, você está preparado para responder? Se amanhã alguém perguntar para você quem é Jesus, qual vai ser a tua resposta? Talvez você pense que seja fácil responder a esse questionamento que eu faço. Não é. Não é. Jesus uma vez estava em Cesareia de Filipe e ali no momento de descanso perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, qual é o conceito que as pessoas de fora têm a meu respeito? Aí os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus fez uma pergunta ainda mais cruciante e intimista. Ele disse: mas vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Qual é o conceito que vocês têm de mim? Vocês que comem comigo, viajam comigo, dormem comigo, veem meus milagres, ouvem meus sermões, fazem parte do meu círculo de intimidade. Qual é o conceito que vocês têm a respeito de mim? Pedro respondeu, tomando a frente, né? Sempre Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou Pedro, dizendo algo muito importante. Jesus disse: sabe, Pedro, filho de Jonas, você é um homem feliz, bendito e abençoado, porque essa verdade que você acabou de proclamar com seus lábios, de que eu sou o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo, não foi dito a você por nenhum outro homem. Você não aprendeu em uma universidade, você não aprendeu nos livros, mas essa verdade te foi revelada, aleluia, pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Mas, meus irmãos, esses discípulos eram como nós, ou até como João Batista, que um dia viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas depois mandou os discípulos conversarem com Jesus para perguntar: tu és mesmo aquele de quem tantos profetas do Antigo Testamento falaram? Ou seja, nós somos muitas vezes dúbios nos nossos conceitos e na expressão da nossa fé. Uma hora estamos crendo, damos a nossa vida, outra hora estamos cheios de dúvida. E esses discípulos tinham dúvida às vezes. Um exemplo é a passagem que acabamos de ler. No final, nós lemos assim, versículo 27. E maravilharam-se os homens dizendo, o que eles disseram? Leiam comigo. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Afinal de contas, quem é este? Que enquanto nós estávamos apavorados tentando remar para chegar do outro lado, quem é esse que dormia na popa? Não estava nem aí para o que estava acontecendo. Quem é esse que se levantou sob nossos rogos e repreendeu o vento e o mar? E fez grande bonança. Quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Me parece que eles conheciam Jesus, mas parcialmente. Pode ser o caso de muita gente que está aqui nessa noite. Conhece Jesus parcialmente e não está devidamente preparado para responder quem é Jesus. Minha função aqui é
dizer a você, dar a você algumas dicas, a você que é cristão, presbiteriano, reformado, professo. Dar algumas dicas, algumas respostas bíblicas que você pode dar a essa questão, quem é Jesus? E o meu objetivo também é apresentar esse Cristo para quem ainda não o tem como Salvador e Senhor. E você pode ser até filho de crente, mas isso não garante que você é crente, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Para você também que frequenta a igreja há décadas, sabe todos os cânticos espirituais, conhece a Bíblia de capa a capa, frequenta a escola dominical, mas ainda não nasceu de novo. Para você que precisa ser regenerado, ser feito uma nova criatura, a mensagem é para você também. Quem é Jesus? Primeiro, Ele é aquele que tem poder sobre as forças da natureza. É o que o texto diz. Ele é aquele que tem poder sobre as forças da natureza. Preste atenção. Ele é Deus. O Jesus da Bíblia é Deus. Deus vestido na pele humana. O Deus encarnado que deixou toda a sua glória e habitou entre nós, e como disse João, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém. Ele é Deus. Por que eu falo com tanta ênfase? Porque alguns dizem que Ele não é um Deus. Ele é mais um Deus. Existe uma religião aí que diz que Jesus não é Deus, que o nosso Deus da Bíblia é um monstro com 3 cabeças. Alguns aqui sabem de quem eu estou falando. Mas a Bíblia diz que Ele é ao mesmo tempo completamente homem e completamente Deus. Ele é Deus. Ele não é um Deus dentre tantos outros deuses. Ele também não é mais um profeta, como diz outra religião, que está proliferando e tomando conta do mundo e causando terror onde eles habitam e existem, e são maioria. Estão no Brasil quietinhos, porque são minoria. E a nossa Constituição os mantém afastados um pouco. Mas, já na França, em Londres, onde eles estão ali em grande maioria, no Canadá, estão fazendo um inferno. Eles dizem que Jesus é um profeta e que não é tão grande profeta como Maomé o é. É um profeta em menor escala. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele também não é um espírito evoluído como diz o Espiritismo. Um espírito que evoluiu como nenhum outro ser humano evoluiu. Não. Jesus é Deus. Repita comigo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Ele é o Criador de tudo. João diz que tudo foi criado por intermédio de Jesus. E sem Ele, nenhuma das coisas teria sido criada. Nenhuma das coisas. Jesus estava lá, quando nós lemos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Jesus estava lá, a Trindade excelsa estava lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando todas as coisas. Ele é o mantenedor de tudo, Ele não é só apenas o Criador. Ele é o mantenedor, sustentador de todas as coisas, é o que disse Paulo aos filósofos no Areópago. Ele é o consumador glorioso de tudo. Sabe o que significa isso? Que um dia Ele dará o final para todas as coisas que Ele criou e o final será glorioso. Todos aqueles que creem nele, estando mortos, ressuscitarão para a glória eterna. E os que não creram ressuscitarão para o horror eterno. Aqui vai um alerta para você, que ainda não professou sua fé em Cristo Jesus, que ainda não crê, e eu fico tranquilo para falar, porque eu não vou converter você, o Espírito Santo é que deve fazer isso para você. Se você não crer no dia
glorioso da consumação de todas as coisas, você, se estiver morto, ressuscitará, mas será condenado a viver uma eternidade sem Deus em sofrimento eterno. Mas aqueles que creram, a despeito de tantas coisas que contribuem contra a nossa fé, mas aqueles que creem, ressuscitarão para a glória eterna, irão habitar no novo céu e na nova terra. Quem é Jesus? Diga, Jesus é aquele que tem o poder sobre a natureza, porque Ele é o seu Criador, Ele é Deus, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador de todas as coisas. Se nós estamos aqui hoje, como eu disse na minha oração de adoração no princípio, se nós amanhecemos pela manhã, tomamos o nosso de jejum, viemos para a escola dominical, almoçamos, ficamos em casa descansando, voltamos à noite aqui, se nós estamos aqui, é porque Ele nos sustém, Ele nos mantém, Ele nos segura com sua mão. Não é porque você estudou, você se formou, você criou seu patrimônio. Acho que Zaqueu acreditou que ele era alguém, porque ele era um homem rico, até que ele encontrou Jesus. Aí ele disse, não sou nada, tudo que eu tenho não serve para nada. E ele disse, vou vender todos os meus bens, pegar metade e dar aos pobres, e se eu defraudei alguém, ou seja, se eu roubei alguém, se eu me corrompi, se eu corrompi alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio salvar o perdido. Quem é Jesus para você? Ele é Deus, o Deus que tem poder sobre as forças da natureza, sobre a natureza. Ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro. Quem é Jesus para você? Ele é somente aquele que pode salvar. Você não pode ser salvo em nome de nenhum outro ser, de nenhuma outra instituição. A igreja presbiteriana, eu falo da igreja na qual eu sou pastor. Você que me assiste pelo YouTube. A igreja presbiteriana do Brasil não salva ninguém. Ela é um instrumento para levar a mensagem da salvação. Muitos conhecem Jesus e logo depois não tem tempo nem de se tornar membro da igreja presbiteriana. Se morrerem no último dia, ressuscitaram para a glória eterna, porque não é a igreja que salva. É Jesus que salva. Ele é somente aquele que pode salvar. Não há entre o céu e a terra outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelos quais ou pelo qual devemos ser salvos. Não há outro mediador. Maria não pode ser nossa intercessora, porque ela nasceu do relacionamento dos seus pais, ela nasceu pecadora e morreu pecadora, e no Magnificat ela diz, bendito o meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só há um mediador, Cristo Jesus. Outro mediador não é mediador. Ele te faz andar pelos caminhos que não agradam a Deus. Há um só Deus e um só mediador, diz Paulo a Timóteo, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Portanto, quem é Jesus? Ele é Deus. Tem o poder sobre todas as coisas. Poder sobre a vida, poder sobre a morte. E é esse Cristo que nós adoramos aqui, ou buscamos adorar. Nós não adoramos pastor. Nós não adoramos presbíteros. Nós não adoramos a nossa denominação. Pastores e presbíteros de denominação têm suas falhas, são limitados, são pecadores e precisam muitas vezes serem corrigidos. Nós saímos da nossa casa para nos juntar aqui em um ajuntamento solene, comunhão dos santos, para adorar única e exclusivamente Jesus.
E devemos fazê-lo da forma correta. Não devemos adorar Jesus nem Deus com idolatria. Porque Deus, como nós lemos na primeira passagem, capítulo 42, verso 8 de Isaías, Ele não permite que a sua glória seja compartilhada com ninguém. O nosso Deus é o único Deus. Jesus é o único Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é somente aquele que pode salvar. Terceiro, Jesus é somente aquele que pode trazer a verdadeira paz. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou muito preocupado com o andar da carruagem no cenário mundial. Se você não está, há algo de errado com você. Há algo de errado. O Irã fornecendo mísseis balísticos para o Hezbollah, sul do Líbano, enviar esses mísseis balísticos para a população civil de Israel. Nós estamos na iminência de termos mais um conflito de amplo espectro, como foi a Segunda Guerra Mundial. Não podemos nos esquecer de que a Ucrânia foi invadida injustificavelmente pela Rússia. Até hoje, Putin não soube explicar por que invadiu a Ucrânia. Quem conhece um pouco de história sabe que o problema de relacionamento dos ucranianos com os russos é antigo. Sempre se deram mal. Os ucranianos não aceitam serem comparados aos russos de forma nenhuma. Nós estamos na iminência de termos uma grande guerra. A Coreia do Norte agora está enviando para o Hezbollah armas também, para ajudar a atracar Israel. E ameaçando, para quem lê a internet, a Coreia do Sul e dizendo: nós vamos invadir a Coreia do Sul. Pode ser que amanhã, ao se levantar para tomar o seu gostoso cafezinho, muita gente esteja sendo morta ou mutilada. Porque o mundo não tem paz. Porque o homem não tem paz. Só Jesus é aquele que pode trazer a verdadeira paz. A paz entre você e Deus. Ele veio trazer a paz entre você e Deus. O versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, que é o texto no qual Martinho Lutero, lendo, deflagrou a reforma protestante do século XVI, esse versículo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. O mundo não tem paz, os homens não gozam de paz. O mundo se deixou levar por um psicopata, 2 psicopatas e um imperador infantil, Hirohito, e lançou o mundo numa guerra onde mais de 50 milhões de pessoas morreram. E muitos ficaram mutilados. E hoje, com o poder bélico das nações, uma guerra de amplo espectro, sem dúvida nenhuma, poderá ceifar muito mais vidas. Sem dúvida nenhuma. Porque o homem não tem paz, sabe por quê? Porque ele não tem a paz de Deus. E essa paz de Deus, com Deus, só é possível através da pessoa de Cristo Jesus. Ele, Jesus, somente aquele que pode trazer a verdadeira paz. A paz entre ele e o homem, a paz no homem e a paz entre os homens. O que é que disseram os anjos para os pastores do campo quando Jesus nascia em Belém? Eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus, é Ele somente, Jesus, o que pode trazer a verdadeira paz, porque Ele traz a justiça. Alguém disse, num desses filmes aí, eu gravei isso porque é um axioma, é uma verdade. Não pode haver paz se não houver justiça.
Jesus foi a nossa justiça. Por isso nós temos paz com o Pai. Precisamos crer nisso. Só Jesus. Percebem esse grupo pequeno de pessoas que está aqui, apesar do templo estar cheio, porque também o templo é pequeno. Esse pequeno grupo aqui, ou outros grupos que estão reunidos, são discriminados pelo mundo. Nós somos zombados e motejados, mas nós cremos que só há paz se tivermos Jesus habitando no nosso coração. Sem Jesus, nós somos embrutecidos. Quanto mais longe da cruz, mais embrutecidos nós somos. Somos filhos ruins, maridos ruins, esposas ruins, empregados ruins, patrões ruins. Só quando nós temos Jesus habitando no nosso coração é que nós temos paz com Deus, a paz de Deus e a paz uns com os outros. R. Kissinger poderia fazer esse discurso na ONU. O nosso presidente também, mas ele falhou, não fez. E outros também falharam, não fizeram. Simplesmente porque eles acreditam que é possível haver paz entre os homens sem Deus. Não é possível. Quarto, Ele é aquele que nos conduz em segurança para o céu. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ele é o caminho para todos que estão caminhando, perdidos, por uma eternidade sem Deus. E o que não falta são pessoas assim. Pessoas caminhando para uma eternidade sem Deus, independente do status quo econômico. Há pessoas que estão na iminência de morrer e ir para o inferno no Alphaville, no Morumbi, na Vila Oliveira. É nesses condomínios. Gente, andando por aí, a gente fica a boca aberta e vê como tem rico no Brasil. Acho que só eu que sou pobre. Às vezes dá vontade de parar e dizer para eles: dá um pouquinho aí para mim. Meus amados irmãos, Jesus veio para o rico, porque o rico precisa de Jesus. E ele veio para o pobre também, até para o miserável. Eu me lembro, já contei isso aqui, mas há outras pessoas, vou contar novamente, que me perdoem os que conhecem a história. Por favor, não dê spoiler para quem está sentado do seu lado aí não, tá? Eu era representante na indústria farmacêutica e eu fazia o setor da Moca. E um dia na Rua dos Trilhos, onde tem o campo do Juventus, que completou 100 anos agora, esses dias, eu estava com a minha pasta de representante. Quem é médico aqui sabe, né? Aqueles que chegam lá no consultório e dizem: posso entrar, doutor? Posso entrar, doutora? É aquele pessoal que é amado pelos clientes, pelos pacientes. Quando está chegando a hora dele ser chamado, chega um representante, entra na frente, fica meia hora lá, dando amostra grátis para o médico, para ver se o médico prescreve o medicamento dele. Eu era um desses. Era uma boa profissão, eu gostava muito. Eu trabalhava com uma classe de profissionais distinto. Eu me lembro que eu estava naquela rua e eu tive eu vi uma cena que só de eu falar para você vai sentir o que eu senti. Eu vi um mendigo, jovem, não mais do que 30 anos, ou entre 30 e 40 anos, ajoelhado ao lado de um poste onde havia algumas sacolas de plástico que estavam ali para o lixeiro levar embora. Ele enfiava esses 2 dedos, o dele, claro, né? Ele enfiava os 2 dedos, num dos sacos, tirava um punhado de feijão e colocava na boca. Enfiava o dedo, tirava um punhado de feijão e colocava na boca. Aquilo virou meu estômago. Eu parei diante dele e quis dar uma de bom samaritano. Disse: meu querido, você está com fome? Pergunta óbvia, né? Ele disse: sim.
Falei, então eu vou ajudar você. Você pode me acompanhar? Deixa isso aí. E eu o levei até um bar, o primeiro bar que tinha ali, e pedi para o dono do bar, ou funcionário, escuta, faz um misto quente. Né? Você come misto quente? Como? Talvez ele nem soubesse, mas a fome, né? Como? Falei, o que você quer beber? Quer um copo de leite? Não, quero uma Coca-Cola. Mendigo exigente, né? Falei, come, toma Coca-Cola. Horas, né? Aí lá veio a Coca-Cola, o homem ficou olhando para mim, olhando para aquele mendigo. Aí ele serviu o misto quente, ele colocou Coca-Cola no copo, as pessoas ficaram olhando para ele assim no bar. Ele comeu aquele misto quente com uma avidez, saciando a sua fome. Quando ele estava acabando, eu falei assim, você quer outro? Ele falou, quero. Eu falei, pronto, eu vou acabar com o meu salário em misto quente hoje. Dá mais um para ele. Aí fez um misto quente. E enquanto ele comia o segundo misto quente, eu disse para ele, meu jovem, você é tão jovem. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito em fazer você vir a essa terra. E eu duvido que o propósito dele seja que você se ajoelhe para comer feijão jogado fora. Ele falou, olha, se o senhor quiser matar minha fome, faça-o. Mas não me fale de Deus. Não me fale de Deus. Naquela hora o bom samaritano saiu do pedaço. Eu simplesmente olhei para ele e disse, bem, você fez a sua escolha. Com licença, paguei e fui embora. Meus amados irmãos, Ele, Jesus, é o caminho para o rico que acha que a sua riqueza é o seu Deus e a sua segurança. Até ele chegar no médico e o médico examinar, olhar os exames e dizer, tem uma notícia triste, você tem câncer. Você tem câncer. Eu já vivi essa experiência. Não é fácil, não é, Nancy? Você também passou por isso? Alé? É possível que há entre nós algumas outras pessoas que viveram. Você sabe? Porque você tem câncer, você não tem garantia para o futuro. Minha filha falou que o ano que vem ela vai me levar para a casa dela. E no meu coração eu disse, espero chegar no ano que vem. Não se apavore, Ângela, viu? Fica calminho. Deus vai me fazer chegar lá. Não há segurança na riqueza. Não há segurança na miséria. Ser pobre não é sinônimo de espiritualidade avançada, em absoluto. Só Jesus é o caminho que leva até Deus. Ele é a nossa riqueza, a riqueza da nossa alma, nosso maior patrimônio. Ele é o caminho para quem está perdido. Ele é a verdade em um mundo cheio de mentiras. Aliás, meus irmãos, como se mente com facilidade, as pessoas não têm o mínimo de pudor de fazer discursos políticos mentindo. Até a pessoa palidamente conhecedora da política sabe que aquele indivíduo, aquela mulher, aquele político está contando uma mentira deslavada. Às vezes dá vontade de entrar na internet e falar, mentiroso. Esses dias me mandaram um vídeo de um ministro que estava fazendo um discurso do STF e, de repente, uma mulher chamou ele de mentiroso quando ele falou das urnas eletrônicas. Foi uma situação vexatória, porque ele estava no exterior. Eu jamais faria isso em público. Talvez eu esperasse um momento e dissesse para ele em particular, o senhor mentiu. E o senhor vai prestar contas a Deus da mentira que o senhor contou. Não foi contraproducente aquela atitude daquela mulher. Mas ninguém aguenta mais. Nós vivemos num mundo de mentira. Jesus é a verdade. Eu fico tão triste quando eu declaro que Jesus é a verdade. E tem tanta gente que eu conheço há anos, que estão na igreja há anos e vive uma vida totalmente alienada de Deus. Alguns, inclusive, acham que já fizeram muito pela igreja. Eu já dei minha contribuição. Deu nada. Você fez o que te agradava fazer. Porque foi só pisarem no tomate com você que você achou que já tinha feito tudo.
Ele é a vida para quem está morto espiritualmente. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vamos recapitular para a gente sair daqui tendo aprendido. Jesus é aquele, o único que tem o poder sobre as forças da natureza, porque Ele é Deus. Jesus é aquele somente que pode salvar. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. O ladrão na cruz descobriu isso ainda que nos estertores da sua vida. No crepúsculo da sua vida, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse a ele: pois eu te garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele é somente aquele que pode trazer a verdadeira paz. Você pode fazer todos os cursos de universidade, você pode fazer mestrado, quanta gente corre atrás de doutorado, quanta gente corre atrás de livre docência, todas essas coisas são relativamente importantes do ponto de vista profissional, mas espiritualmente elas não garantem absolutamente nada. Eu vi monstros PhDs, doutores, falando enormes e terríveis coisas a respeito de Deus. Ele é aquele que nos conduz com segurança ao céu. Ele é a semente da mulher que pisou a cabeça da semente da serpente. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é o cordeiro que se manteve mudo perante os seus tosquiadores. Ele é o pastor do Salmo 23. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é aquele que esteve no Egito guardado por Deus, o Pai, para não morrer nas mãos de Herodes. Ele é o Cordeiro de Deus celebrado na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Ele é o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Ele é a porta do aprisco e que impede que o mercenário entre e se sirva das ovelhas. Ele é a luz do mundo. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra angular. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, diz Paulo, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Os engenheiros aqui sabem o que é uma pedra angular. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor que depois de muito tempo voltou e acolheu o servo bom e fiel e disse: entrai para o descanso, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele é o noivo que foi buscar a noiva depois de ter demorado. Ele é o Rei dos Reis, como cantamos no Messias e Handel. Senhor dos Senhores. Não há um lugar no mundo que não conheça essa música do Messias, de Handel. Ele é aquele que em nossa morte nos toma pela mão e nos leva seguro até o outro lado dessa nossa existência. Eu conheci uma moça chamada Leda Maria. Ela era um primeiro soprano, afinadíssima. Ela cantava num oiteto da Palavra da Vida. Nilma Soares da Silva, já falecida. Terezinha, graças a Deus, ainda viva. Alba Lúcia de Brito. E ela, Leda Maria. Eram as mulheres desse oiteto. César da Silva do Logos. Marcos, Kiko e o Jairinho, esse também já falecido. Eles formavam um oiteto e Leda Maria era o primeiro soprano. Esse foi o grupo vocal no Brasil mais harmonioso que eu conheci e vi pessoalmente e convivi com eles. Leda Maria, primeiro soprano, não era fumante, mas ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. E câncer de pulmão é um tipo de câncer, um dos mais agressivos. Eu morei ao lado, no mesmo prédio, de um homem médico que era referência na área de câncer de pulmão. E um dia conversei com ele, ele falou: são raríssimos os casos de pacientes que sobrevivem ao câncer de pulmão. Ela teve um câncer de pulmão, uma serva de Deus.
quando ela estava em Brasília, nos estertores da sua vida, como aquele ladrão na cruz, um grupo da Palavra da Vida, Harold Heimer, que hoje não está mais vivo entre nós, e um grupo de irmãos destes que eu citei aqui, estavam no quarto do hospital. Eles cantaram para ela, nos últimos momentos da sua vida. Cantaram e cantaram. Quando o momento do descerramento estava chegando, Harold Heimer disse para Leda Maria: Leda, nos dê uma demonstração de alegria quando Jesus vier te buscar. E aconteceu, no exato momento em que ela respirou pela última vez, ela teve forças para erguer a mão e dar um lindo sorriso com o qual ela partiu. Não tenho dúvida nenhuma de que ela viu o Senhor Jesus vindo buscá-la. Ele é tudo isso e muito mais. Eu disse muito pouco sobre o nosso Salvador. Se você retiver isso em tua mente e coração, sem dúvida nenhuma você será abençoado e será fonte de bênção para as outras pessoas.